Trilhas da Democracia de hoje inicia uma série sobre transformadores do direito e as lutas pela democracia política e pelos direitos sociais no Brasil. Abrindo essa série, nós recebemos o advogado popular e pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo PSOL, João Arnaldo Novaes. João Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse espaço de defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, João Arnaldo. Obrigado, Marco. O prazer é todo nosso. Uma alegria estar nesse programa que faz um debate tão importante para o Brasil, especialmente nesse momento em que a democracia tem sofrido tantos ataques e ameaças. João, eu começaria de uma maneira muito didática, né? Te pedindo para definir qual é o significado de advocacia popular, o que é um advogado popular, né? E o que é um advogado popular num país como o Brasil, num estado como o de Pernambuco, e que você falasse um pouco da tua trajetória, né, como advogado popular. Por favor. O maior prazer. A advocacia popular é, sem dúvida, uma das atividades que eu exerci na minha vida, que eu tenho muito orgulho e que não perco esse vínculo de construção, independente de outras tarefas, porque eu acredito na importância daqueles que fazem a defesa dos direitos fundamentais. E, antes de tudo, a advocacia popular é uma advocacia que faz a defesa desses direitos, mas ela se distingue, e é isso que a gente chama de advocacia popular, ela se distingue de outros defensores de direitos fundamentais, porque qualquer advogado que faz, ou advogada que faz uma defesa de um direito fundamental também está sendo um defensor de direitos. Mas a advocacia popular ela surge há 22 anos atrás, na construção de uma assessoria especializada na defesa de direitos difusos e coletivos, direitos fundamentais, direitos humanos, mas voltada para o fortalecimento e a defesa da luta de movimentos sociais, de organizações populares, de grupos coletivos que se unem para fazer a reivindicação desses direitos. Então, há uma outra abordagem, ainda que a base jurídica seja a mesma, mas uma abordagem compreendendo o papel desses movimentos na reivindicação, no protagonismo da luta por direitos e o papel da defesa, da assessoria jurídica especializada na construção dessa defesa dentro de um setor conservador, de um setor tradicionalmente que tem uma origem, quer dizer, nós temos muitos juízes que ainda estão em serviço, por exemplo, que foram nomeados por indicações políticas antes da Constituição Federal. Ou seja, o judiciário ele tem uma formação originalmente por indicações políticas de governos, especialmente desde o regime militar, boa parte do que tem hoje, que não foi concursado, vem dessa trajetória. E a outra parte, pela lógica de concurso que é feita, ela segrega também uma parte da elite que entra no judiciário, ou seja, o judiciário, o Ministério Público, algumas carreiras do Executivo tendem a ser as carreiras disputadas pela elite que chega no serviço público e que, naturalmente, traz concepções da forma de interpretação do direito que convém às suas determinadas classes de origem. Então, quando nós temos um fortalecimento de movimentos sociais na luta por direitos e surgem os primeiros grupos de advocacia popular que compreendem essa transição política de que a Constituição é uma conquista, a democracia é uma conquista, mas a efetividade desses direitos é um processo de luta contínuo que ainda tem muito a caminhar, tem muito a avançar, e a RENAPP, que foi a denominação da rede, que é a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, da qual eu tenho orgulho de ter contribuído para a sua formação, fui o primeiro articulador da RENAPP em Pernambuco, fui assessor jurídico da Comissão Pastoral da Terra aqui no Estado durante muitos anos,
do Movimento Sem Terra, contribuí muito também em trabalhos conjuntos com a FETAP, com o CIMI, com a CONAC, aqui com as associações locais de comunidades quilombolas em vários momentos de conflito fundiário e na construção, inclusive, da assessoria jurídica especializada em conflitos urbanos por moradia, inclusive no surgimento do MTST aqui também em Pernambuco e na discussão em outros estados. Então, esse esforço é o de ter a transformação de um estado de negação de direitos para um estado de afirmação de direitos, em que os movimentos sociais têm um protagonismo que nós acreditamos fundamental. E, João, quando é que você começa nessa ação, que é uma ação em prol da democratização do acesso à justiça, né? A justiça é feita para a classe média, né? É a classe média que tem capacidade de contratação de advogados particulares, né? Então, ser advogado popular é lutar pela democratização do acesso à justiça. Quando é que você começa nesse engajamento, né, já na universidade, né, enquanto cursava a graduação em Direito, como uma boa parte dos advogados populares, né, já começam no próprio movimento estudantil, na própria agitação dentro da universidade a se engajar nessa direção? Eu acredito que eu começo ainda na adolescência, porque eu nasci no sertão de Pernambuco, na cidade de Salgueiro. Todos sabem que o sertão de Pernambuco, o coração do sertão, ele fica no chamado Polígono das Secas, e uma das coisas que caracterizam o semiárido nordestino é a alta concentração de terras e uma profunda injustiça social. Nós temos isso é intensificado também, e fica muito mais evidente e dramático quando nós temos períodos de secas de estiagem prolongadas, quando a caracterização e o público que tem maior dificuldade financeira, especialmente que não são detentores de propriedade rural, que não tem uma habitação própria, sofrem maior precariedade, e isso levava muitas levas de famílias migrando por conta da fome. Eram pessoas que viviam em propriedades de grandes proprietários de terra que não recebiam sequer salário, a relação era apenas de divisão da produção. Era uma forma, vamos dizer assim, aparentemente menos cruel do que a escravidão, mas que a produção, quando ela acontecia, quando era um ano bom de chuva, porque não existia nenhum tipo de política pública que chegasse nessa área do Nordeste, para os grupos sociais vulneráveis, toda a política era terceirizada por meio dos chamados coronéis. Isso foi a República dos Coronéis, como nós conhecemos, que ficou assim conhecida entre a década de 20 a 50, e que para muita gente ela acabou nesse período. Na verdade, ela foi remoldada, e aí a gente pode falar melhor nisso depois, mas ela marcou uma lógica de como o poder público faz a relação política com os territórios de áreas vulneráveis a partir dessas representações políticas tradicionais, e a população ficou tanto tempo marginalizada. Esse, inclusive, foi um dos grandes diferenciais, por exemplo, do Bolsa Família, que fazia o recurso chegar direto nas famílias, sem essa intermediação do chamado coronel político da região. Isso me dava muita indignação na época em que eu vivia no sertão ainda, porque a gente via nas casas todos os dias pessoas sendo passando nas horas das refeições com uma vasilha de margarina para tentar comer alguma coisa. E a gente, quando ia ao fundo das histórias, descobria que tinha muito conflito fundiário, muita expulsão e uma omissão completa do Estado, do poder público em geral, para fazer com que essa condição fosse amenizada, essa tragédia fosse amenizada.
E isso me deixava com muita revolta, porque eu acreditava que podia ser diferente, mas eu não entendia tão bem a origem e as possibilidades de mudar esse problema. Foi aí que eu decidi, eu queria muito estudar, não fazer ter acesso a um curso superior, e não tinha universidade no interior, minha mãe era professora da rede municipal, o que a gente tinha era para conseguir evitar a fome, mas e ter um local para morar, mas não havia a menor possibilidade de eu ir morar no Recife ou noutra capital para conseguir ter acesso à universidade, que na época era a única forma de se chegar a um curso superior. E aí eu consegui ter um acesso a uma vaga na Casa do Estudante de Pernambuco, num processo de seleção, que era uma casa que fica no bairro do Derby, uma casa construída há 80 anos atrás por estudantes, inclusive Capiba, por exemplo, foi um dos articuladores, eles faziam shows para arrecadar dinheiro para construir uma casa para acolher estudantes, porque ele passou por isso quando saiu de Surubim, não tinha como sobreviver no Recife, e ele disse, eu vou ajudar a construir uma casa para acolher esses estudantes do interior. E muitas outras personalidades que tiveram origens similares passaram por essa casa, porque muita gente, que, além dos filhos dos coronéis, só tinha condições de chegar a um acesso de ensino na capital, de ensino superior, aqueles que passavam pela Casa do Estudante de Pernambuco. E eu tive a sorte de ter esse acesso, porque isso significou passar por um funil, que a maior parte da população não passava, não passa. É um funil muito estreito. E aí eu comecei a ter a compreensão do que significa uma política pública, uma oportunidade para reduzir desigualdades e quanto ela permite que você possa progredir coletivamente, não só como indivíduo, mas como uma sociedade como um todo. E a partir daí, eu decidi que eu queria fazer o curso de Direito. Quando eu me formei, no dia que eu peguei a OAB, eu recebi a OAB, 2 meses depois de recebido o meu certificado de conclusão do curso, eu recebi a OAB e fui imediatamente procurar os movimentos sociais para dizer, eu sou advogado, tinha 22 anos de idade, eu sou advogado e eu quero contribuir com a luta do movimento desse movimento para ajudar a combater desigualdades, a combater injustiça. Eu quero ajudar a defender o direito dessas comunidades que vocês representam. E eu, assim, me tornei advogado do MST, da Pastoral da Terra, como eu falei, e de outras organizações com que eu tenho muito orgulho e gratidão, porque eu aprendi muito também, com a força, com a capacidade de luta, de resistência que tem o nosso povo. João, nós precisamos fazer um intervalo e o Trilhas Democracia volta em instantes. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje o advogado popular e pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo PSOL, João Arnaldo. João, políticas públicas é uma questão fundamental. Você finalizou a tua primeira resposta tocando exatamente nesse tema. E no momento em que as políticas públicas foram destruídas, né? Quer dizer, a grande promessa, a principal promessa feita pelo atual presidente da República vem sendo cumprida literalmente, a destruição do Estado brasileiro e a destruição das políticas públicas. Você falava da Casa de Estudante, você falava de como você, nesse teu período de formação, né, deu a importância necessária às políticas públicas, e eu te pediria agora que você avaliasse, né, os retrocessos ocorridos no Brasil desde o golpe de 2016, passando pelos últimos 3 anos e meio, quase 4 anos de destruição nacional do governo Bolsonaro. Por favor, João. Então, Marco, eu gosto muito de fazer uma comparação com esse processo de retrocessos a partir do histórico de lutas por direitos.
porque nunca houve uma concessão de direito ao povo trabalhador brasileiro e de nenhum outro país. A classe trabalhadora, ela antes de tudo, teve que se mobilizar muito, teve que lutar muito para conquistar direitos básicos, fundamentais. A jornada de trabalho, o direito ao voto. É importante que a gente lembre que há algumas décadas atrás, não faz tanto tempo assim, tem muita gente viva que lembra que só podia votar no Brasil quem tinha dinheiro. Quem não tinha posses suficientes para votar, não votava. E só podia ser homens. Homens predominantemente brancos, com condições de ter demonstração de capacidade financeira e social para votar. O voto censitário, né? Isso. Então, veja, ao mesmo tempo que algumas décadas anteriores ainda tinha a previsão legal da escravidão no Brasil. O Brasil é um país marcado pela a construção do Brasil, ou seja, nós temos pouco mais de 500 anos. O Brasil foi fundado e estruturado, foi um país construído em torno da exploração do trabalho escravo do povo negro indígena. Foi o país que mais sequestrou populações negras para escravizá-las em seu próprio território. Parte da economia brasileira ela foi fundada, inclusive, no comércio da escravidão, no sequestro e na venda de corpos de pessoas negras para as atividades econômicas que aconteciam no país. Esse processo, e eu gosto muito de fazer essa comparação para dizer o seguinte: em 1870, 1860, 1870, 1800, quando crescia aqui no Brasil o debate sobre o fim da legalização da escravidão no país, porque ela não acabou automaticamente com a chamada Lei Áurea, ela apenas deixou de ser legal. Mas o próprio debate de luta pelo fim da escravidão, ele tinha uma resistência, ele sofria uma resistência enorme do meio político, do meio econômico, da mídia, como se aquilo fosse acabar com a economia do Brasil. Tipo, finalizar a escravidão vai acabar com a economia do Brasil. E a concessão política do fim da escravidão, que não foi uma concessão dada por simpatia ao reconhecimento do direito do povo negro de ser livre, mas porque já havia tantos embargos econômicos, já havia tantas restrições, até mesmo ao próprio desenvolvimento econômico do Brasil, porque era tão politicamente absurdo que as populações de alguns países da Europa, especialmente na Inglaterra, elas pressionavam os seus governos a não mais comercializar com os países que admitiam a escravidão. Por isso, o Brasil foi o último país, inclusive. Ele só decretou o fim da escravidão sob muita resistência, inclusive, da elite brasileira, e naquela época era um pouco mais dominada pela aristocracia rural do que hoje. A resistência foi tão forte que ela foi feita no limite do prazo. Assim, tipo, se não fosse feito, ela mesma não poderia mais conseguir comercializar da mesma forma. Ela estava preferindo viver numa certa clandestinidade global, perdendo competitividade, mas preferia manter o seu direito a ter escravos de forma legal, de ter pessoas escravizadas de forma legalizada. Então, a luta por direitos, ela sempre tem um processo de resistência muito forte. A conquista do direito feminino, a conquista da CLT, foi com muita resistência dessas mesmas elites. Hoje, quando se fala sobre o direito trabalhista e o tipo de retrocesso que nós tivemos com essas retiradas de direito, com essas mudanças que nós tivemos nos últimos anos, é importante que a gente lembre que em todo o processo democrático, há um acúmulo dentro da sociedade da mobilização política. Por isso que nós somos um país marcado por golpes cíclicos. Cada golpe político em que grupos fazem uma suspensão do processo democrático, eles interrompem
todo um fluxo de mobilização social por conquista de direitos, que, diferente dos países que hoje são desenvolvidos, não tiveram esses processos cíclicos de golpes simultâneos. Não que outros países não tiveram golpes, não tiveram retrocesso, mas não com o processo cíclico que teve a história do Brasil. Nós temos golpes sucessivos, sistematicamente, que são sempre motivados para interromper processos de fluxo de mobilização social. A ditadura militar tinha sido o último processo de golpe, e olha que nós tivemos aí momentos difíceis da política brasileira durante o governo Sarney, durante o governo Collor, durante o governo Fernando Henrique, com momentos de bastante dificuldade, só que havia uma contínua crescente mobilização, organização da sociedade, fazendo com que mesmo governos neoliberais eles se sentissem obrigados a recuar, a ceder e a garantir que alguns avanços acontecessem. Nós tivemos, com todas as dificuldades, uma estabilização da moeda, que levou a um fortalecimento, a uma maior valorização da moeda e da renda do trabalhador, do povo trabalhador brasileiro. Nós tivemos avanços em algumas agendas, ainda que de forma muito lenta, mas tivemos a consolidação do SUS após a Constituição, foi uma conquista fundamental do povo brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a criação do Fundeb, dos fundos de financiamento da educação. Ou seja, tem uma série de conquistas feitas com essa luta, com esse grau de mobilização. Quando chega o período de um desgaste, de um desgaste político do segundo governo Dilma, essa mesma base política que resistia ao fim da escravidão, que resistia à criação da CLT, do voto feminino, do voto universal, do voto das pessoas, da população negra, da população periférica do país, que resistia ao projeto de reforma agrária que João Goulart defendia, que resistia à Constituição Cidadã de 88, esses grupos se reorganizam dentro do contexto histórico atual, fazem o golpe por um dos elementos assim, das causas mais absurdas que a história política das democracias globais pode justificar, porque as alegadas pedaladas fiscais, elas jamais poderiam ter sido elemento de uma cassação de mandato, de um impedimento de governo eleito democraticamente. Não que não tenha não seja algo que deva ser evitado e seja importante que seja evitado, mas é porque as pedaladas, na forma original do que ela justifica, como foi feita, ela é comum todos os anos. A diferença foi o padrão de valor. Em vez de ser 3 bilhões, chegou a ser 8. Mas em nada estava escrito que se passasse de 3, ela passava a ser legal. Até 3 ela não era. Que todos os estados fazendo não é motivo de impeachment, mas se fosse do governo federal, seria. Então, foi um oportunismo sem tamanho que tirou a primeira mulher eleita presidente da República no Brasil, reconhecidamente por todo o meio político como uma das lideranças, uma das gestoras públicas mais honestas, independente de qualquer crítica ao seu governo que alguém possa fazer, interrompendo um processo tão fundamental para um país que ainda não tem uma tradição consolidada de democracia, tudo isso para garantir uma unidade política do campo do campo reacionário da direita política, do mercado, dessa elite econômica que se mistura com setores do judiciário, com setores da mídia, com setores do mercado financeiro, que juntos influenciam bastante num percentual razoável do Congresso Nacional e fizeram esse golpe parlamentar para se conseguir fazer essa sequência de retrocessos que nós vimos agora. João, precisava fazer ajustes e aperfeiçoamento na legislação trabalhista? Com certeza, sim. Eu, particularmente, já defendia que vários especialistas no direito do trabalho já defendiam que algumas melhoras poderiam acontecer. Só que as melhoras você senta com os trabalhadores, escuta também a opinião do setor empresarial, conversa, busca, como agora acabou de ser feito na Espanha, para corrigir o retrocesso que aconteceu no governo anterior, conservador, que fez uma reforma similar que foi feita por Temer depois do golpe aqui,
e que não levou ao aumento de empregos como eles prometiam na Espanha, piorou, precarizou mais ainda a vida do povo espanhol, a vida do trabalhador espanhol, e agora o próprio povo espanhol levou o Partido Socialista da Espanha com uma agenda, inclusive, à esquerda do que tinha sido na gestão anterior do Partido Socialista, tanto que unificou um campo de esquerda mais amplo, que é o que nós acreditamos que é o caminho para o Brasil nessa conjuntura, e reconstituiu um cenário de pacto social por direitos, que é o caminho que nós temos que trilhar nessa nova era pós-fascismo no poder do governo brasileiro. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje o advogado popular e pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo PSOL, João Arnaldo. João, você, na última resposta, na verdade, fez um tratado sobre aquilo que Gessé Souza chama da elite do atraso, né? De como essa elite do atraso nutriu e colocou em prática um projeto antipopular durante toda a sua história, né? E o que nós vemos hoje é mais uma volta no parafuso desse processo. Eu queria que nós direcionássemos o nosso olhar agora para o estado de Pernambuco, que é marcado por uma fração, né, dessa elite do atraso, que me desculpem a redundância, mais atrasada, né? Você, com a tua experiência de ter nascido, vivido uma parte da tua vida no sertão, na cidade de Salgueiro, depois de ter vindo para a região metropolitana do Recife, ou seja, você tem conhecimento de causa tanto da vida no interior do estado quanto, digamos, na cidade grande, né? Quais são os principais problemas, quais são os principais nós que precisam ser desatados para que se realize, volte a se sonhar no estado de Pernambuco um projeto popular? Eu gosto muito de começar lembrando, para quando a gente fala de Pernambuco, nós temos que lembrar que o modelo da Casa Grande da Senzala, ele foi construído em Pernambuco. Ele se reproduziu no Brasil em outras dinâmicas, inclusive com outros setores, com outros ciclos econômicos. Mas a lógica da Casa Grande de Senzala, que se impregnou na estrutura social brasileira, ela foi construída aqui, nos engenhos de cana, em que esse tipo de exploração da força de trabalho de uma população predominantemente negra aqui no estado, depois da dizimação do povo indígena, ela se baseou nessa exploração do trabalho para um superenriquecimento de uma pequena parcela da população que era dona dos meios de produção, terra e indústria. Essa realidade não enfrentada do ponto de vista da questão estrutural, ela reflete, por exemplo, que quando nós passamos a ter um período de recessão econômica como esse, mais profundo no país, em que as condições de desemprego e fome ampliam, aqui o impacto é maior ainda. Um resultado, uma pesquisa recente, publicada pelo IBGE na última semana, mostra que Pernambuco é hoje um dos 4 estados com maior desigualdade social do Brasil e com um dos maiores percentuais da população em pobreza, em condição de pobreza e extrema pobreza. Quase 50% do povo de Pernambuco vive em uma condição de pobreza, que é uma limitação muito forte das condições de consumo, e uma população em extrema pobreza que tem na própria alimentação um comprometimento de condições básicas. Há uma estimativa de quase 22% da população do estado que
acorda de manhã sem ter certeza, sem saber o que vai comer ao longo do dia. Que cada dia é um dia de luta para conseguir garantir as refeições que vão alimentar a família. Apesar de tudo isso, nós temos também um Estado que tem um orçamento por volta de 40 a 44 bilhões de reais anualmente, e que tem uma organização orçamentária muito voltada para a manutenção das lógicas de produção das condições econômicas que, de certa forma, reproduzem, em parte, esse ambiente de desigualdade. Isso é histórico. O grande desafio é como superar, de forma estrutural, esse ambiente de ausência de políticas quase que estrutural para um setor da população, que é o setor mais vulnerável. Por exemplo, nós temos alguns incentivos fiscais, algumas políticas de transferência de subsídios financeiros. Muita gente não sabe, mas o setor sucroalcooleiro, esse mesmo que criou a Casa Grande e a Senzala, ele possui, por exemplo, um subsídio de equalização do preço da cana-de-açúcar, que nenhuma outra atividade produtiva do estado de Pernambuco tem. O agricultor familiar que produz um tomate orgânico ou não, que está ali no seu sítio, lutando todos os dias para produzir, se houver uma queda do preço naquele produto e não for viável sequer colher aquele produto pelo custo que está sendo comercializado no mercado, não existe nenhuma política pública, nem mais as federais, porque a Conab foi totalmente esvaziada pelo governo federal, nem existe por conta do Estado hoje, porque a Emater foi destruída pelo governo Jarbas, o IPA hoje está completamente esvaziado, não há nenhuma ação para, por exemplo, intermediação do preço da agricultura familiar, do preço mínimo de um produto básico para alimentar pessoas, ou seja, nós ficamos à mercê das dinâmicas do mercado, cada vez mais controlada por oligopólios. O Grupo Carrefour acabou de comprar a rede, o que antes era uma rede local, que era a rede Bom Preço, que foi comprada pela Walmart, que depois a BIG comprou, agora é do Carrefour. Então, você basicamente tem hoje dois oligopólios aqui na região metropolitana que controla toda a intermediação do preço de alimentos, além e ainda há incentivos para os novos atacarejos, que recebem incentivo fiscal para a instalação no Estado. A produção, a intermediação desses produtos, ela basicamente é toda feita por atravessadores controlados por grandes oligopólios multinacionais. Que o Grupo Pão de Açúcar é controlado por uma empresa, pelo Grupo Cassinovo, que é francês, e o Carrefour por outro grupo francês. João, e a questão habitacional? Ela se reflete dentro da mesma lógica. Nós não temos hoje... o grande avanço na política habitacional nos últimos 15 anos, no Brasil, foi o Minha Casa Minha Vida, que deu um salto na construção de habitação. Mas, antes disso, a política habitacional que nós tínhamos em todo o país eram feitas em parceria da Caixa Econômica com programas estaduais, como a Conab, como as Coabs. No que o governo Bolsonaro destruiu Minha Casa Minha Vida e os estados ficaram meio perplexos, sem construir uma alternativa, simplesmente não existe mais política habitacional. E elas nunca chegaram na periferia, de forma estrutural. Então, Recife é uma cidade que não tem sequer mais zona rural. Toda a área da cidade do Recife, por isso que se chama cidade do Recife, não município, é porque toda a área da cidade está coberta por ocupações, com poucas áreas verdes ou desocupadas para se ter algum tipo de alternativa de ocupação diferenciada, a não ser requalificação urbana. E aí, essa população de quase 40% da cidade que vive, no caso da região metropolitana do Recife, não só do Recife, quase 40% da população que vive em condições de áreas de algum tipo de risco, de alagamentos ou de morro com vulnerabilidade de deslizamentos, não existe nenhuma política, nem por parte do município. A única política que tem em algumas cidades, especialmente no Recife, que é de fazer muro de arrimo, de contenção de morros em costas, de lonas, que foi praticamente paralisada nos últimos anos. O que nós defendemos
é que haja uma política estruturante, em que um percentual do orçamento do Estado e das prefeituras estejam voltadas para um conjunto de ações integradas. Por exemplo, nós temos 20%, 19% de desemprego no estado de Pernambuco. Tipo, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão sem renda, as pessoas estão na periferia, especialmente, uma grande parcela, uma ameaça de soberania alimentar e estão com casa ameaçada de cair ou de perder tudo quando tem uma chuva mais forte. Qual a alternativa de você resolver um problema que parece ser separado, mas ele é o mesmo, que são as mesmas pessoas e os mesmos territórios, integrando políticas? Então, nós temos defendido, já apresentamos isso, inclusive, ao Estado, no debate em comissões, em debate público com organizações sociais, primeiro de que nós temos que criar um programa de renda básica para o Estado de Pernambuco, uma renda permanente, não temporária. Você não pode desconsiderar, ainda que a gente consiga reduzir esse número de extrema pobreza para 2%, se você tem 2% da população com fome, esses 2% precisam ser assistidos para que eles não entrem numa condição super precarizada e irreversível de degradação social. Então, isso é de interesse público, é de interesse de todo o restante da população que não precisa dessa ajuda. Então, a primeira questão é a renda básica. A segunda, um grande programa de construção de habitação popular em mutirões, organizado na comunidade, em que o Estado faz uma requalificação dos territórios, identifica as áreas que é possível haver apenas uma construção nova de casas, ou as áreas que elas precisam ser desocupadas. Então, a partir dessa definição, com um recurso por volta de 500 milhões de reais ano no orçamento de Pernambuco, que é uma fração do orçamento anual do Estado, você vê, agora teve que ter um valor muito maior disso aí para pagamento de auxílio emergencial, de uma indenização emergencial para as famílias que perderam tudo na enchente. Se um programa como esse existisse há 5, 6 anos, teria sido muito mais eficaz para poder ter geração de renda no Estado, circulação de recursos na economia, de construção de casas com dignidade, redução de violência, ou seja, garantir um programa de renda básica, um programa de construção de moradias por mutirão, de integrar isso a uma ação de desenvolvimento econômico comunitário, da comunidade, em que a ideia é trazer para cá algo similar ao que o governo federal criou com o Pronatec, capacitando as famílias por suas aptidões em cada local. Essa proposta prevê uma articulação, um trabalho de cooperação com os movimentos sociais. Eu estou pensando aqui no trabalho desenvolvido pelos agentes populares de saúde do MST durante a pandemia, no momento mais grave da pandemia, né? Quando o Estado ainda estava zonzo, né? Sem saber qual direção tomar, foi o MST, foram os agentes populares de saúde que salvaram vidas, né? Essa proposta prevê essa parceria? Prevê, especialmente na questão das cozinhas solidárias. A ideia é criar uma cozinha solidária em cada comunidade onde tenha mais de 5% da população com condições de pobreza extrema. Então, onde tem um grupo mínimo de parte daquela, ou seja, em toda a periferia da região metropolitana do Recife, na periferia das cidades do interior de Porto Médio, nas cidades pequenas, uma cozinha solidária pode atender toda a periferia da cidade, porque as distâncias são mais curtas, mas a ideia é ter uma parceria com esses movimentos sociais e com organizações comunitárias locais para a criação dessas cozinhas comunitárias. O salto dessa questão, que é o que nós chamamos de integrar as políticas. A ideia é que o Estado de Pernambuco faça uma parceria. É o que nós propomos no nosso governo, é ter uma parceria com a SEASA, que hoje era uma autarquia do Estado, se tornou uma organização social naquele modelo do governo Jarbas, de sair criando organização social em todos os locais, criando empresas semi-privatizadas, mas que tem uma tradição de que é o Estado ainda que faz a indicação da gestão. Então, enfim, se tornou uma instituição paraestatal, mas a ideia é que tem uma parceria com a SEASA para que a gente possa criar a interiorização da SEASA, criar unidades. Já existem, inclusive, estruturas, galpões feitos pelo Estado, que hoje estão completamente sem utilização. Em quase todas as regiões do Estado já possuem esses galpões. A ideia é que esses galpões sejam gerenciados pela SEASA
para fazer compras de produtos da agricultura familiar, parte deles para ir para as escolas, para a alimentação escolar, parte deles para as cozinhas solidárias, e pessoas da comunidade serão contratadas para fazer a produção desses alimentos e a distribuição deles para as pessoas. Nós vamos combater a fome em Pernambuco. A ideia é, em menos de um ano, erradicar a fome em Pernambuco. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje o advogado popular, pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, João Arnaldo. João, ainda no campo das parcerias, né, eu sou professor universitário, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e estamos prestes a entrar numa nova fase da história das universidades, marcada pela curricularização da extensão. Né? Eu queria replicar a pergunta que eu fiz agora há pouco sobre as parcerias com os movimentos sociais, perguntando agora a você sobre como são pensadas as parcerias com as universidades do estado de Pernambuco. Nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural, nós temos a Universidade Pública interiorizada, os campi avançados da UFPE, da Rural, né? Nós temos a Unicap, que é uma universidade importante, né? Que é uma universidade tradicional no campo lá das universidades católicas, das pontifícias universidades católicas, né? Temos universidades em Petrolina. Bom, nós temos um conjunto de mão de obra, né, qualificada, né, e também com vontade de se engajar, né? E eu penso tanto em estudantes quanto professores. Como é que você pensa o estabelecimento de parcerias com as universidades no estado de Pernambuco? Eu acredito que nós perdemos muito tempo em toda a história com o tratamento distante que boa parte das gestões públicas cometeram aí na história, tanto de Pernambuco como em boa parte dos estados brasileiros, na relação com o mundo acadêmico, com o mundo universitário brasileiro. Porque você tem um potencial inteiro dentro da academia de pensar o futuro e de construir o presente como se quer um novo futuro. E é todo um campo de reflexão, mas também de ação, como é para ser a produção da pesquisa, como é o ensino, como é o pensar, a produção do pensamento transformador. Nós defendemos que todas as agendas públicas elas sejam estimuladas a relações em parceria com as universidades. Eu contei aqui na minha história uma realidade que eu tive que deixar a minha terra. Eu não queria ter saído do sertão, porque era a única forma para estudar. Eu precisava estudar, isso eu sabia. Eu queria chegar ao nível superior, a um curso superior, que eu achava que aquela era a minha forma de transformação pessoal, familiar e até da minha comunidade. Mas eu não queria ter que deixar a minha região para isso. Durante o governo Lula, Dilma, especialmente no período do governo Lula, nós tivemos uma multiplicação de universidades e campos universitários por todo o país, inclusive no interior do Nordeste, no interior do Pernambuco. Nós temos algumas regiões que já contam com campos universitários, ampliação em Garanhuns, no Agreste Meridional, no Agreste Setentrional, Caruaru, Garanhuns, o Sertão do Pajeú, em Serra Talhada, a instalação da Univasf, que era só um projeto, lá em Petrolina e Juazeiro. Então, nós temos campus da UPE, que foi instalado nos últimos anos, em anos recentes, pelo Estado, em Palmares, em Surubim, lamentavelmente, muitos deles praticamente sem professores ou com uma estrutura muito precária, ou seja, basicamente quase não tem ainda disciplinas
ou cursos sendo disponibilizados como deveria, mas são inícios de um processo de interiorização que precisam ser avançados, e esses campos serem estimulados, como ao mesmo tempo procurados, demandados pelo poder público, que muitas universidades, quando eu converso com alguns reitores, diretores de departamento, todos dizem: o nosso sonho é poder ter uma aproximação com a gestão pública, mas nós tentamos e não temos essa receptividade. Eu acho que esse tipo de relato é de profunda decepção para nós que acreditamos. Eu tenho um mestrado, estou fazendo doutorado, eu sei o que é a vida da academia, nada mais é do que você pensar a solução de problemas comuns da sociedade. Como é que você tem gente pensando a solução de problemas comuns e você não chama essas pessoas para ajudar a pensar soluções que são mais adequadas para se avançar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a melhorar o ambiente de cada comunidade, de cada cidade, de cada região? Então, nós queremos implantar uma política de desenvolvimento territorial, tratar cada região do Estado como um território de relações econômicas, sociais e culturais, desenvolver planos de desenvolvimento territorial com referência à promoção da igualdade da igualdade socioeconômica e também da sustentabilidade ambiental, igualdade de gênero, igualdade das condições de oportunidade, ou seja, geração de renda, emprego, sustentabilidade ambiental, ou seja, criar indicadores, inclusive, para cada território. Nós queremos interiorizar o CONDEP-FIDEM, vamos reconfigurar o CONDEP-FIDEM para ser a entidade do Estado que vai fazer essa relação com as universidades. O CONDEP-FIDEM parece que morreu, não existe mais, ninguém escuta nem falar. Virou um órgão completamente desprezado pela gestão pública. Por quê? Porque se você tem gente pensando em estratégia, você não consegue fazer a política do troca-troca, daquele acordo antigo que existia com os coronéis tradicionais da política local, aquelas pessoas que controlam o domínio da máquina pública no território, que dali você faz a sua política provinciana, que lamentavelmente é o que marca a cultura política ainda do Nordeste de forma muito profunda, e não é diferente em Pernambuco. Isso é muito lamentável. João, nós estamos chegando ao final desse Trilhas da Democracia. Eu faria uma última pergunta e te pediria que fosse muito breve, como uma forma de despedida da tua parte em relação aos ouvintes, os espectadores do Trilhas da Democracia. A pergunta é direta. Por que um eleitor do ex-presidente Lula, um eleitor que votará em 2 de outubro, daqui a cerca de 90 dias, no ex-presidente Lula, deveria votar também para o governo do Estado de Pernambuco e João Arnaldo? Por 2 questões fundamentais. Primeiro, porque nós acreditamos que temos muito em comum no sentido de unidade política para derrotar o bolsonarismo. O Brasil vive um momento de uma tragédia na sua história. A democracia sendo ameaçada e sendo destruída a cada dia, as políticas essenciais que foram conquistadas com muita luta do povo brasileiro sofrendo retrocessos de direitos, o povo brasileiro amargurando aí índices altos de desemprego, de fome, de desesperança, como parecia que a gente não precisaria mais viver depois de 12 anos, de 14 anos de muitos avanços que nós tivemos durante um ciclo de governos com um apelo popular e democrático na sequência do governo de Lula e Dilma, independente de qualquer divergência ou críticas que alguém possa ter. Foi um período de grandes avanços para o Brasil. O presidente Lula foi perseguido não pelos erros que ele cometeu. Ele foi caçado por uma parte da elite brasileira, não pelos erros que, inclusive, setores da esquerda questionavam, mas ele foi perseguido pelos seus êxitos, foi perseguido pelos avanços que essa população mais prejudicada e mais sofrida do povo brasileiro recebeu durante esses ciclos. E isso nos aproxima mais ainda quando a gente vê o presidente Lula e o PT acolhendo os 12 pontos programáticos que o pessoal apresentou como condição de uma unidade partidária, em que leva essa nova, diferente do que a gente encontrou, que foi necessário apresentar pelo governo, pela pré-candidatura do presidente Lula em 2001, em 2002, a famosa Carta ao Povo Brasileiro,
que era uma inclinação um pouco mais à direita naquele momento, era um gesto ao mercado. Agora, o presidente acolhe os 12 pontos programáticos apresentados pelo PSOL numa sinalização de que é um momento de reconstituição de um projeto mais à esquerda. E, nesse sentido, é importante a gente lembrar onde estavam todos os partidos que hoje que hoje disputam conosco a candidatura ao governo do Estado. Todos eles aprovaram o impeachment contra a presidente Dilma. Todos eles votaram hegemonicamente, através dos seus parlamentares, em boa parte dos projetos de retirada de direitos que prejudicaram tanto o povo brasileiro nesses anos de retrocesso de Temer e Bolsonaro. Todos eles, inclusive, participaram ativamente do próprio governo, do próprio golpe articulado por Eduardo Cunha. E nós compreendemos que algum desses partidos, eles têm uma vertente de centro-esquerda que nós precisamos resgatá-la. Mas a garantia de ter um governo de Estado que, primeiro, faça as transformações que Pernambuco precisa e que ajude a falar pelo ouvido, através do ouvido esquerdo de Lula, para que a gente faça os avanços que o Brasil precisa, é a nossa candidatura, são os nossos candidatos proporcionais a deputado federal, deputado estadual, que vão permitir as condições para o Brasil avançar com as mudanças que o país precisa. E é nesse sentido, nós não temos a menor dúvida, independente do que possa ser dito por conta dos grandes acordos nacionais que são necessários para a gente derrotar o bolsonarismo. Não tenho dúvida nenhuma que a candidatura ao governo do Estado, que mais vai poder contribuir com os avanços e com as mudanças que o governo Lula precisa fazer para o Brasil, é a nossa aqui em Pernambuco, e nós vamos estar juntos para fazer essa grande aliança pela retomada dos direitos, pela conquista de mais direitos pelo nosso povo, e fazer a transformação que eu tenho certeza que Lula tanto queria para o povo de Pernambuco. Quer não ter mais ninguém com fome, quer não ter ninguém desempregado, quer não ter ninguém largado à sorte ou ao azar, de ser esquecido, como sempre, nas trincheiras dos morros da periferia, na fome, da seca, sem amparo das estruturas de Estado, e que a gente vai estar junto para fazer essa mudança aí acontecer e ter um povo feliz, com esperança, com sonho no futuro melhor para todas as gerações futuras. Eu entrevistei João Arnaldo, advogado popular, pré-candidato do PSOL ao governo do Estado de Pernambuco. E o Trilhas volta na próxima semana, sempre debatendo e saindo em defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!